Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Quem já está abençoado nessa noite? Amém. Os irmãos estão me ouvindo bem? Amém. Não preciso falar mais alto? Não, aliás. Mateus 6, dos versículos 9 ao 15. Mateus 6, dos versículos 9 ao 15. Todos acharam? Amém. Amém. Aleluia. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Amém. O irmão Orlando vai estar levantando sua voz de oração para nós, mais uma vez, para que Deus fale conosco no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos esse momento em que vamos ouvir a Tua palavra, Senhor, e por essa palavra sabemos que é ensinamento do Senhor, que devemos perdoar os nossos devedores, na verdade, que nós estamos com esse propósito, né? Sempre perdoar, para poder receber o perdão do Senhor. É tão importante ser perdoado, Oh Deus, porque aí nós achamos a graça, achamos o caminho aberto para nós andar. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, nós precisamos aqui de cura, meu Deus, de saúde, e viemos buscar no nome santo de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai, o Senhor está aqui. O Senhor está aleluia. Nós não sabemos orar, mas o Senhor conhece cada um de Deus. Deus sabe que o meu coração está aberto para ouvir a Tua palavra. Usa, Senhor, com misericórdia com cada um dos nossos irmãos que vieram buscar, primeiro, todas as bênçãos que vieram buscar, porque o Senhor é poderoso em abençoar e perdoar. O Senhor é o nosso Deus e nosso Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Quem quiser ficar de pé pode ficar. Eu acho que todos vão optar por sentar-se. Queridos, Jesus, esse texto aqui está ensinando os discípulos a orar, a buscar a face do Senhor, a se comunicar, a dialogar, a relacionar-se com o Deus Todo-Poderoso. E quando eu me achego diante de Deus, queridos, eu fico totalmente exposto. E a primeira coisa que fica sobressalente, escancarada para o Senhor, é o meu coração. É o meu coração. E isso, amados, é tão real, é tão forte, que Provérbios 15, 11, esses dias eu meditando na palavra, esse texto, falou de uma forma tremenda no meu coração. Aonde ali o autor, ele declarou que o inferno e a perdição estão sob os olhos do Senhor. Quanto mais os corações dos filhos dos homens. Deus contempla a perdição, a ruína, a tragédia. Deus contempla o inferno e também contempla os corações dos filhos dos homens. Provérbios 21, 2, está escrito que Deus sonda
os corações. Deus contempla os nossos corações. Aí você vai para Davi, no Salmo 139, de início ele declara assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Conhece o meu assentar e o meu levantar. Versículo 23 do Salmo 139, Davi diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Gente, olha que interessante o que o salmista escreveu lá no Salmo 120, versículo 2. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. E talvez a gente possa pensar que são os lábios mentirosos dos outros, as línguas enganadoras dos nossos semelhantes. Aí eu fiquei remoendo esse texto. Pode ser também os nossos próprios lábios mentirosos, ou até as nossas próprias línguas enganadoras. Gente, porque assim, a nossa boca fala do que o coração está cheio. E a nossa boca, os nossos lábios, podem enganar, podem ludibriar todo mundo, até nós mesmos, menos Deus. Menos Deus, que sonda os nossos corações. E Jesus falou, queridos, que pelas nossas palavras ou seremos condenados ou justificados. Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 37. É por isso que Salomão falou que sobre tudo que devemos guardar, que guardemos os nossos corações. É por isso que Jeremias declarou lá no livro, no capítulo 17, versículo 9, que o coração é enganoso e perverso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Gente, Jesus aqui está nos ensinando nessa clássica oração, chamada oração do Pai Nosso, ou oração dominical, muito conhecida, como nós devemos nos relacionar com Deus e com os homens. E como que eu me relaciono com Deus e com os homens? Através de palavras, através, de atitudes que revelam o nosso coração. E ele aborda aqui questões muito relevantes. Em primeiro lugar, Jesus, ele declara que Deus é Pai. Pai nosso. Não é Pai meu, é Pai nosso. É Pai de todos. Todos que confessam o nome do Senhor Jesus. Porque no Evangelho de João capítulo 1, versículos 11 e 12, está escrito assim: veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os que creem no seu nome. Como que eu vou ser filho de Deus? Quando que eu vou ser filho de Deus? A partir do momento que eu creio no nome de Jesus, porque não tem outro meio de eu ser filho a não ser se eu crer no nome de Jesus. Não tem outro meio. Queridos, segundo ponto aqui dessa oração: ele é um Pai nosso, daqueles que creem no nome de Jesus. Ele coloca Deus como Pai. Mas mesmo Deus sendo Pai,
ele não deixa de ser Deus. Pai nosso que estás no céu. Está num plano totalmente diferente do nosso. Extremamente superior ao nosso. Elevado. Pai nosso que estás nos céus. Deus esse que deve ser crido, reverenciado, obedecido, temido, honrado. E santificado seja o nome do Senhor. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Jesus falou que o reino de Deus está dentro de nós. O Espírito Santo hoje faz o nosso corpo o seu templo, a sua casa. Ou seja, é Deus reinando dentro dos nossos corações. É Deus reinando nas nossas vidas. Nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Quem é templo do Espírito Santo? Amém. Você tem que honrar esse templo. Você tem que cuidar desse templo. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade em todos os lugares, em todas as dispensações, em todos os ambientes, diante de tudo, diante de todos, em todo tempo, seja feita a vontade do Senhor. Porque de Deus é o querer e de Deus é o efetuar. Ele é soberano. O homem planeja muitas coisas, mas a resposta final vem da boca do Senhor. Amém. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus terminou o sermão. Terminou não. Se não me engano lá, no final do capítulo 6, Jesus falou assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. Gente, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse Deus que nós servimos é o Deus que supre o povo com maná. Amém. E o maná é um pão diário. Ou seja, o que agrada a Deus? A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, e a palavra fala que é para nós não andarmos ansiosos acerca do dia de amanhã. Antes, o apóstolo Pedro declarou: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado de você. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele é o Deus que supre as nossas necessidades hoje. Ele é o Deus que honra as nossas necessidades hoje. Ele é um Deus de provisão, digno de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de toda exaltação. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Ele é o Deus que perdoa as nossas dívidas, mas nós precisamos declarar, escancarar diante dele as nossas dívidas. Devemos conhecer a nossa realidade, saber que somos fracos, que somos falhos, que somos pecadores, que somos transgressores. Não tentar esconder dele de jeito nenhum. Pelo contrário, confessar a ele os nossos pecados. Porque se nós dissermos que não temos pecado, fazemos ele mentiroso. E a palavra dele não habita em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Agora, gente, eu quero chegar aqui na parte mais crítica.
O que eu tratei aqui? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui começa a apertar o cerco. Veja que é relacionamento do homem com Deus e do homem com o homem. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Agora abre aí no texto, Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Vamos estar lendo uma parábola. Mateus 18, do 23, do 21, melhor dizendo, ao 35. Vamos estar lendo esse texto. Mateus 18, do 21 ao 35. Amém? Amém. Por isso, o reino dos céus. Não, 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Gente, eu temo e tremo diante desse texto. Eu temo e tremo diante desse texto. Jesus aqui, queridos, ele citou uma quantia extremamente elevada, impossível de se resgatar. 10.000 talentos. 10.000 talentos. Queridos, só para nós termos uma base, os impostos anuais que eram arrecadados ali nas regiões da Judéia, da Pérea, da Galileia, em Samaria e na Idumeia, todas juntas, chegavam aproximadamente a cerca de 800 talentos. Todos os impostos arrecadados em todas essas regiões no ano. E a dívida desse homem era de 10.000 talentos.
10.000 talentos. Queridos, esse exagero aqui da quantia é para acentuar a verdade ensinada por Jesus. O que ele quis passar com isso? Que a nossa dívida para com Deus e para com os próximos é tão elevada, gente, que se torna impossível, não é? Nós quitarmos, assim como aquele escravo que recebia poucos talentos por ano, por mês, e que devia nada mais, nada menos do que 10.000 talentos. Gente, esse homem, o rei mandou chamar, e ele devia tanto, mas tanto, que o rei queria que ele ficasse como escravo, que fosse vendido ele, a sua mulher, os seus filhos, e tudo quanto possuía, para que quitasse essa dívida. Aí, ele fala assim, ele roga ao rei: ser bondoso, ser misericordioso comigo, ser compassivo comigo, e tudo te pagarei. E tudo te pagarei. O que ele está fazendo aqui? Ele está pedindo um tempo. Ele quer juntar os 10.000 talentos para que pudesse quitar essa dívida. E isso seria uma coisa impossível de se fazer para quem ganhava poucos talentos por ano. Ele nunca iria conseguir quitar essa dívida. E o que o rei fez? Foi bom, foi generoso, foi misericordioso e quitou a sua dívida. Perdoou-lhe a dívida. Só que ele não entendeu a mensagem de Deus. Ele não entendeu essa mensagem. Ele não entendeu que o rei tinha perdoado. E ele saiu da presença do rei sem conseguir assimilar aquilo. Encontrou um conservo, um colega, que lhe devia uma migalha. Diz o texto, 100 denários. Faltando muito para chegar em talento. 100 denários. E o que ele fez? Faltou pegar no pescoço do camarada e cobrar a dívida. E aquele conservo, aquele outro escravo, ele rogou da mesma forma para ele: ser bondoso comigo, ser generoso, dá-me tempo e eu quitarei a minha dívida. Ele não agiu como o rei tinha agido com ele. Ele não agiu da igual forma. Pelo contrário, ele pegou aquele conservo e lançou ele na prisão, sem dó, sem misericórdia. Aqui ele revelou, por causa de uma migalha que o rapaz lhe devia, ele revelou crueldade, falta de compaixão, intolerância. Foi totalmente intolerante. E olha, alguém contemplou isso? Porque os olhos de Deus estão em todos os lugares. Alguém contemplou isso? E essa palavra chegou no ouvido do rei. E aquilo que eu falei no início, que o inferno e a perdição estão sob os olhos do Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Gente, Davi falou ali no Salmo 139, Senhor, se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer a minha cama no Seol, se eu fizer a minha cama no Hades, se eu fizer a minha cama no inferno, lá tu estarás. Vamos ver. Hebreus 4, versículo 13. Diz que não tem nenhuma criatura que esteja coberta diante dos olhos do Senhor. Nenhuma criatura.
Ou seja, tudo está nu e patente diante dos olhos daquele com quem todos nós deveremos prestar contas. É isso que diz Hebreus 4:13. Tudo está nu, tudo está patente diante dos olhos do Senhor. E aquilo que nós varremos para debaixo do tapete, aquilo que nós escondemos a 7 chaves, é isso aí que um dia vai ser exposto em cima do telhado, para que todo mundo veja. Gente, isso chegou lá no ouvido do rei. E analisando o texto, aí o rei agiu diferente. Não foi bom, não foi misericordioso, não foi compassivo. Falou assim: seu malvado, eu perdoei você, eu agi de bondade com você, não deveria você fazer a mesma coisa? Pegou aquele rapaz e lançou-o na prisão, para que os verdugos, para que os atormentadores lhe judiassem, até que ele pudesse aí quitar uma dívida de 10.000 talentos. Gente, isso aqui eu não sei. E a gente pensa que Deus nunca vai tratar com a gente, né? Eu quero dizer para vocês que nós estamos redondamente enganados. Redondamente enganados. Sabe por quê? Queridos, Romanos 11:22 diz que nós devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. São duas coisas muito fortes. Hebreus 10, versículos 30 e 31 diz assim: a Deus pertence a vingança. No versículo 31 está escrito que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esse rapaz me caiu nas mãos do rei e houve o tratamento. Queridos, Jesus falou aí nessa parábola do credor incompassivo, no capítulo 18 de Mateus, no versículo 35. Olha aqui, Jesus declarou, e Jesus totalmente amor, totalmente compaixão, totalmente misericórdia. Olha o que Jesus declarou: assim vos fará também meu Pai Celestial, se no coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Gente, eu estava analisando isso aqui, né? E eu percebi, cheguei à conclusão acerca de duas coisas. Em primeiro lugar, preste bem atenção. O fato de não compreendermos, nem recebermos, nem vivermos na graça e perdão incondicional de Deus, com certeza vai nos trazer muito prejuízo. O salmista, lá no Salmo 130, versículo 3 e 4, ele escreveu assim: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Quem subsistirá? O Salmo 143 diz que não há um justo sequer. Mas, no mesmo texto de Salmo, o Salmo 130, na sequência, versículo 4, diz: mas contigo está o perdão. Amém? Amém. Deus está sempre disposto a perdoar. Mas contigo está o perdão. E isso é uma coisa que nós precisamos entender, gente, e receber de Deus. Nós temos que aprender a receber, a compreendermos que Deus sempre está disposto a nos perdoar, desde que nós perdoemos.